Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com.br. Hoje eu quero conversar com você sobre algo fundamental na nossa vida, que é o louvor, né? Eu quero falar sobre um tema mais específico ainda, sobre o louvor que agrada a Deus. E nós temos algumas coisas que vão nos remeter a um louvor que agrada a Deus. Nós temos visto às vezes algumas pessoas, alguns sujeitos que se dizem até levitas e coisas parecidas, que às vezes entram por um caminho da idolatria mesmo, idolatria evangélica, cantores, né? E seguem os princípios de gravadoras e não os princípios eclesiásticos, o princípio da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina. Então eu quero dizer para vocês que um verdadeiro louvor, ele tem que seguir o que a Bíblia diz, o que a Bíblia ensina, como deve ser. E podemos tirar algumas lições sobre a música na igreja, né? Sobre o louvor na igreja. E dentre essas lições, nós podemos tirar uma das primeiras, é que o louvor que agrada a Deus, ele é como louvor de crianças que não se curva à hipocrisia do mundo, né? As pessoas são geralmente hipócritas, querem mostrar o que não são. Isso é muito comum na nossa sociedade e acho que isso não é problema só de brasileiro, embora tenha alguns brasileiros que achem que isso é só coisa de brasileiro, que outros povos não são tão miseráveis quanto nós, né? Isso os Olavetes, por exemplo, dizem, mas não podemos pensar assim. Isso é uma coisa da natureza humana. A natureza humana é uma natureza caída, pecaminosa e às vezes recorre à hipocrisia. Recorre muito à hipocrisia. E quando recorre à hipocrisia, sequer percebe que está recorrendo à hipocrisia e ainda acha que está fazendo uma coisa muito boa, né? Por exemplo, quando Jesus diz que da boca dos pequeninos e das crianças de peito Deus tirou o perfeito louvor, ele está se dirigindo aos fariseus citando um salmo, citando um texto, melhor de Isaías, se não me engano. E é interessante que ele diz aquilo num contexto em que ele tinha feito uma entrada triunfal em Jerusalém. Ele entrou em Jerusalém, saudado por todas as pessoas que procuraram um jumentinho, colocaram mantos sobre o jumentinho para que ele entrasse em Jerusalém. E trataram ele como um rei, gritavam: Hosana ao filho de Davi, Hosana àquele que vem em nome do Senhor. E gritavam, os adultos gritavam, as crianças gritavam. Mas quando entraram no templo e os adultos viram os sacerdotes, os escribas e fariseus, os adultos se calaram. Mas as crianças continuaram gritando: Hosana, Hosana ao filho de Davi, Hosana a Cristo nosso Senhor. E é interessante que os fariseus chamaram a atenção de Jesus. Olha o que essas crianças estão falando de você. Você vai deixar isso? E Jesus não. É isso mesmo, porque o louvor delas é puro. Então é interessante que precisamos pensar que o louvor que agrada a Deus é um louvor puro como o louvor de uma criança. Um louvor que não se preocupa com a hipocrisia. Pode até ser chamado a atenção, mas primeiro louva, o resto vem depois. Se preocupa primeiro com o louvor. É interessante também que devemos pensar que o louvor que agrada a Deus é um louvor que não está preocupado com o ego, né? Com o que eu sou, mas com o que Deus é, né? Com o que Deus é, o que Deus é para mim. Na oração do Pai Nosso, que é uma oração modelo, que você simplesmente tem um modelo, não é para ficar sendo repetida e repetida e repetida como alguns fazem, ela é uma oração modelo e ela logo no início ela diz: Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a vossa vontade. Ou seja, é importante que nós nos diminuamos e que Deus seja exaltado no louvor. Ultimamente eu tenho observado as letras dos hinos que tocam nas rádios e os hinos não exaltam mais o nome de Deus. Os hinos dizem a minha isso, a minha alma, o meu louvor, o meu isso, o meu aquilo e por aí vai, né? Eu fiz uma brincadeira aqui, o meu Wilson e o meu aquilo, né? Então eles fazem isso. É tudo meu, isso é meu, eu piso, eu faço, eu quero, eu que aconteço. As músicas estão assim porque não tem mais uma letra que se preocupa
preocupe com a vontade de Deus. Não estão mais preocupados em exaltar a Deus, mas estão preocupados em se sentir bem através da música. Mas isso é a finalidade da música secular e não da música sacra. A finalidade da música sacra é exaltar a Deus, porque exaltando a Deus você se sente bem. Por que algumas músicas hoje não levam pessoas à conversão? Por incrível que pareça, você pode não ter ouvido muitos relatos quanto a isso, mas os hinos do cantor cristão, antigamente, que eram ouvidos pelas pessoas do lado de fora da igreja, eles levavam essas pessoas a se converter. E muitas vezes as pessoas lembravam o hino exato que era cantado no dia de sua conversão. Hoje, os hinos são tão banais, mas tão banais, a letra é tão fraca, que as pessoas... Raramente uma pessoa vai lembrar de um desses hinos comerciais que se dizem gospel, que não são evangélicos, que influenciaram na sua conversão. Raramente vão lembrar, porque a letra não é marcante, porque se preocupa somente com o eu e não com o eterno. Os hinos estão procurando mais o eu do que o eterno. Você pega o hino número 1 do cantor cristão, por exemplo, a antífona, e diz o seguinte, o hino, na letra do hino: a ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, excelso benfeitor, nós, os teus servos, vimos dar louvor, aleluia, aleluia. Ora, veja que hino diferente, né, em relação aos hinos que nós temos hoje, que dizem assim, eu tenho isso, eu tenho... Não vou nem falar, não, porque alguém não vai gostar, que é um absurdo já alguém não se poder chamar a atenção de cantores evangélicos porque eles têm fãs e não pessoas que ouvem aquele hino para adorar a Deus, mas sim porque são fãs do cantor, né? Isso já é um absurdo. Então devemos tomar cuidado com isso, com os hinos que exaltam o eu, o ego, e não exaltam a Deus. E isso está acontecendo muito e precisamos tomar cuidado com isso. É importante que vejamos o que isso tem feito. Outra coisa importante é que os hinos, muitas vezes, não estão mais levando o Evangelho. Em Mateus 28, 20, Jesus diz, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, né? Anunciando as palavras e ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Agora você pega os hinos de hoje, eles trazem certas ideias, certas, vamos dizer assim, mantras e coisas parecidas, mas que não ensinam a palavra de Deus, não ensinam doutrina bíblica. Quantos hinos você ouve que estão nas paradas de sucesso evangélica que falam literalmente, por exemplo, da volta de Jesus? Quantos hinos falam, por exemplo, da natureza de Deus, louvam a Trindade, por exemplo? Você não tem nenhum, porque as pessoas não estão mais preocupadas com o Evangelho, estão preocupadas com uma letra fácil, que possa ser memorizada rapidamente e que venda rápido. Isso é ruim para a música evangélica, para a música sacra, batista especialmente, e evangélica de um modo geral. É muito ruim, precisamos ter mais cuidado com a letra de nossas músicas, porque elas estão nos levando a nos afastar de Deus. Ao invés de estarmos exaltando a Deus, estamos exaltando ao homem, aquele cantor que canta aquela música. Há uns tempos atrás tiveram algumas coisas estranhas de alguns cantores evangélicos. Uma cantora, por exemplo, disse que ela dava autógrafo e queria continuar dando autógrafo, e Jesus não deu autógrafo porque Jesus não tinha caneta. Não existia caneta naquela época. Ora, não existia caneta, nem existia papel, né? Ou era o pergaminho ou era papiro, uma das duas coisas que era usada, acho que mais o papiro. E se não existia caneta, quem disse ela que não existia caneta, né? Você pega os rolos, eles eram escritos como um tipo de caneta, uma cana, até uma pena, mas era um tipo de caneta, não era a caneta que ela tinha. E por que Jesus não deixou escritos, né? Se pensarmos nisso. Mas podemos pensar ainda do outro lado. Jesus poderia ter deixado em tábuas de argila, as pessoas podiam pegar argila, achatar e pedir para Jesus fotografar. Poderiam, mas por que Jesus não fez isso? Porque ele sabia que o autógrafo levaria à idolatria. Se você tivesse hoje pessoas com autógrafos de Jesus, isso aí teríamos vários santuários de peregrinações para autógrafos de Jesus, não é?
Por isso que não existe. Por isso, inclusive, que o próprio Jesus não escreveu o Evangelho. Porque ele deixou que os homens, porque ele é Deus, e como Deus ele revela-se ao homem, e é o homem que escreve sobre Deus. Os profetas escreveram sobre Deus Pai e Deus Espírito Santo também, e Jesus se revelou como Deus, e obviamente ele não poderia falar de si mesmo como Deus. Quem tinha que falar de Deus era o homem através da experiência humana sobre Jesus. E é interessante que estamos perdendo esse foco de falar de Deus e trazendo o foco para falar dos homens, falar de nós mesmos, falar de alguém que nós admiramos. Não devemos fazer isso. E outra coisa que é importante e que devemos nos dedicar muito a saber é que o louvor que agrada a Deus, ele é companheiro, ele anda lado a lado com a oração. Em Tiago diz que aquele que está triste, ore, faça orações. O que está alegre, cante louvores. E muitas vezes nós cantamos louvores e oramos ao mesmo tempo, porque às vezes estamos alegres com uma situação que Deus nos deu, uma possibilidade, mas naquele contexto também há um pouco de tristeza. É uma vitória onde há tristeza. Por exemplo, quando um ente seu falece, um ente querido seu falece, e essa pessoa, um crente fiel, e estava sofrendo muito, você sabe que ela foi para o céu. Foi para o céu. Está na glória com Deus, está na melhor situação possível, mas você fica triste. Porque ali há um momento de tristeza. Então você tem que orar. E ao mesmo tempo entoar louvores na igreja, nos cultos, sabendo que Deus salvou a vida daquela pessoa. É uma alegria, por um lado, saber que os nossos entes queridos estão com Deus quando eles aceitam Jesus. Mas é importante sabermos também que quando não aceitam Jesus, estarão no inferno. Não podemos permitir ou esperar que nossos entes queridos caminhem a passos largos para o inferno, porque o nosso louvor não está sendo um louvor que caminha lado a lado com a oração. Às vezes é um louvor que simplesmente banal, com um interesse meramente comercial, e devemos tomar cuidado com isso. Então, meus amigos e meus irmãos, hoje eu quero deixar para você essa ideia, que precisamos louvar a Deus. Louvar a Deus é importante, mas precisamos louvar como crianças que não têm medo dos hipócritas. Precisamos louvar a Deus também como aqueles que sabem que Deus é importante, que Deus é bom, que Deus é maravilhoso, e como aquele que exalta o seu reino e não exalta a si próprio. E além disso, devemos também louvar a Deus, porque o louvor que agrada a Deus anda junto com a oração. E se você não ora, se você só canta hinos, mesmo que cante bonito, não vai adiantar nada. Outro dia uma irmã aí na internet estava cantando hino, aí veio alguém reclamando que ela estava cantando desafinado, a Luana Basto, né? Aí reclamando que canta desafinado. Eu dei um parabéns por ela cantar, até cantar direitinho, né? Mas o que tem que cantar desafinado? Ficou tão apegada a essa história de cantar afinado que esquece de louvar. Não devemos fazer assim. O louvor não depende da sua afinação. O louvor depende muitas vezes da boa letra de sua música e da sua reflexão sobre aquilo. Você pode cantar muito afinado, mas se a letra não diz nada e se o seu coração também não diz nada, é a mesma coisa que nada. Deus não está sendo agradado com isso. Portanto, busquemos o louvor que agrada a Deus, um louvor que faz diferença na vida das pessoas, que faz diferença na sua vida, na minha vida, e não apenas aquele louvor que nos aproxima de um modo mais carnal de ver as coisas, de um modo mais mundano até de ver as coisas. Fujamos desse falso louvor e buscamos o verdadeiro louvor que agrada a Deus. Que Deus abençoe rica e abundantemente.